aula hoje. Vamos começar aí. A aula. Peraí. Então, nós vamos começar a aula hoje, tá? Semana que vem é a aula de revisão para a prova, tá? Semana que vem é a revisão para a prova. E na outra é a prova, tá? Então, eu vou explicar aqui a nota já para vocês, né? Para não terem dúvida. Vamos começar aqui. Cadê o plano de aula? Ah, tá aqui. Então, não tem uma aluna na minha outra sala. Gente, eu não vou dar aula naquela sala. Hoje de manhã tinha aluno de outras turmas na minha aula. Gente do céu. Agora eu dou aula para uma turma no Skype. Eles estão tudo lá no Skype, mas eu não dou aula para eles hoje. Eles estão tudo me chamando lá. Ai, ai, gente, o povo é fora das ideias. Confunde os dias, eu acho. Né? Só pode. Então, a nossa avaliação, ó, estão tudo ali no Skype me esperando. Pessoal, aqui, ó, a nossa avaliação. Então, a prova vale de 0 a 7 pontos, tem 10 questões, uma é dissertativa, tá? O seminário valia de 0 a 2 pontos, quem não fez, não participou, tem que se justificar. E a participação, né? Quem está participando das lives, que eu tenho tudo aqui anotadinho. Quem está respondendo as perguntas. Opa! Ah, eu disse não para alguém aí, para Gisele. Alguém avisa ela, eu apertei errado, tá? Eu estava aqui falando e apertei errado. Fale para ela pedir de novo. Alguém pediu e eu falei não aí. Não, desculpa. Desculpa aí para quem eu falei não aí. Quando acontece isso, pessoal, é porque eu aperto errado. Tá? Então, essa vai ser a nossa nota. Semana que vem eu vou fazer a revisão da prova, daí venham bem animados, né? Porque é bastante coisa. Hoje, ou até amanhã, eu já organizo a aula de revisão, já vou colocar todo o material lá, tudo certinho, tá? Eu coloquei muita coisa complementar, né? Muitos documentos, mas é mais para vocês terem conhecimento, como as diretrizes. E eu já coloquei lá, também coloquei alguns livros para vocês de psicologia escolar. Tem muitos livros em PDF, né, que você acha no Google e são muito bons, tá? Então, vamos começar a aula. Hoje eu coloquei lá um artigo, falando da escola transformadora, e eu preparei um slide, tá? Preparei aqui um slide, então vamos ao slide. Deixa eu ver, tem mais gente chegando aí. Eu coloquei, deixa eu ver. Eu coloquei aqui, ó, o cenário atual do psicólogo escolar. Foi esse aqui o artigo que eu coloquei lá. É um artigo recente, falando, né, do cenário do psicólogo escolar aqui, ó.
tá? Então, esse artigo aqui, eu coloquei como fundamentação aí para vocês, tá? E daí eu fiz aqui um slide, que é praticamente, ele é um resumo de tudo que nós trabalhamos até o momento. Como nós ficamos aí praticamente, nós não tivemos aula, né? Nós tivemos, uma foi feriado, outro foi a semana acadêmica, outro foi a palestra, e a outra aula ainda foi a apresentação dos trabalhos de vocês. Então, nós ficamos aí um tempo, eu meia desconectada em termos da continuidade da matéria. Claro que tudo que nós trabalhamos tem correlação com a matéria, né? Tudo que nós trabalhamos, tá? Vocês estão vendo o slide, pessoal? Tá tudo certo? Vocês estão vendo o slide? Tá, ok, então vamos lá. O que nós temos que pensar, né, em termos de escola? Alguns grupos até trouxeram essa discussão semana passada, foi muito boa a apresentação de vocês, foi excelente, tá? Então, assim, né, qual é o papel que escola que nós temos hoje? Nós temos uma mistura, tá? Na realidade, nós temos uma mistura de escola tradicional, de escola novista, de escola técnica, de escola crítico-social, tá? Então, nós temos aí uma mistura de escolas. O que é a escola tradicional? A escola tradicional, o professor era dono do saber. A preocupação aqui em relação ao estudante é a memorização, única e exclusivamente a memorização. Aí nós temos a escola novista, a grande contribuição da Gestalt, do próprio Carl Roger, das teorias mais amorosas, mais acolhedoras, em relação ao ser humano. Trazendo o que aqui? Epa, esse estudante tem sentimentos, ele também tem desejos, tá? A questão da escola técnica aqui, a questão crítico-social, vamos levar esse estudante a pensar a questão da dialética, e a escola inovadora, que hoje é a bandeira levantada. Né? Nós estamos aí falando hoje das tecnologias ativas, das metodologias ativas, das escolas diferentes, Escola da Ponte, Reggio Emília. O SESI está com uma proposta muito interessante, que é o projeto Âncora, tá? Quem puder, procure, né? Procure os vídeos. Muito interessante a proposta do SESI. Então, aqui eu trouxe uma imagem de uma escola diferente. Os estudantes trabalhando em grupo, um em pé, outro sentado, o outro de joelho, com tampinhas. Provavelmente ela está trabalhando matemática, né? Pelo que eu estou percebendo, classificação, seriação, enfim. Então, qual é a escola ideal? Qual é a escola ideal? A escola ideal é onde as pessoas estão felizes nela. E para você se sentir feliz, para você se sentir feliz, você tem que se sentir o quê? Participe dessa escola. E aqui eu trouxe um pouco das metodologias ativas, que é a bandeira hoje erguida pelos estudiosos, pelos pedagogos, pelas escolas inovadoras. Que nós, psicólogos, quando nós adentramos a uma escola, nós precisamos entender
Que PPP é esse? Que projeto político-pedagógico é esse? Que visão de homem que essa escola tem? Tá? Que visão de homem que essa escola tem? Que visão de mundo que ela tem? Que homem que ela quer formar? Para que sociedade ela quer formar? Então, isso é muito importante. E aqui as metodologias ativas. O psicólogo ele precisa entender da proposta pedagógica, do projeto político-pedagógico, da questão do plano estratégico da escola, de como que a escola é administrada. Ele não pode adentrar numa escola com um discurso amoroso, ingênuo. E a escola tem muita subjetividade. Nós vamos trabalhar após a semana da prova, depois da semana da prova, eu irei fazer uma revisão da prova, e nós vamos entrar nessa subjetividade. A escola tem muita coisa oculta, muito conteúdo oculto, às vezes, muitos conflitos ocultos. Eu já trabalhei em escola que tinha semanas que tinha de 20 professores, 10 tinham atestado. O porquê disso? Então, isso é muito importante, nós entendermos isso. Por que de 20 professores, 10 estão de atestado? Alguma coisa não está certo aqui. Esta semana, foi ontem, uma aluna da pedagogia apresentou um trabalho sobre a questão da pesquisa de clima organizacional. Então, tem muitas ferramentas dentro da psicologia organizacional, tá, que pode ser utilizada dentro da escola. Na semana acadêmica, vocês tiveram lá, 2 excelentes palestrantes falando desse trabalho. Então, tem muitas ferramentas que você pode utilizar para gerenciar, para assessorar a equipe da escola. E uma delas é a pesquisa de clima organizacional, que você pode fazer através do grupo focal, de reuniões participativas, roda de conversa, tá? E aqui as metodologias ativas. A questão da sala invertida. O que é a sala invertida? A sala invertida é o trabalho que eu fiz com vocês. Tá? Essa técnica que eu utilizei com vocês, tá? Ela é uma técnica de sala invertida. Vocês que escolheram o tema. A única coisa que eu dirigi foi que eu queria os slides. Até porque dentro dessa metodologia os slides ficam, mais fácil, mas geralmente o estudante ele também pode escolher a metodologia que ele vai utilizar para trabalhar. Então, o que é a sala invertida? O estudante traz o conteúdo, o estudante traz a proposta. Projetos interdisciplinares. A questão do projeto interdisciplinar. Como que eu vou trabalhar os projetos interdisciplinares? O que é a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade é a integração entre as ciências, entre as áreas dos saberes, entre os componentes curriculares, entre as diferentes ciências, nós temos o quê? A interdisciplinaridade. Quem é que nos trouxe essa discussão? Japiaçu, Jean Piaget, temos a querida Ivani Fazenda, que pesquisa sobre a interdisciplinariedade desde 1974. Daí vem uns aí que escrevem uns textos sobre interdisciplinariedade e acham que são donos desse saber.
É? Por isso que quando eu vou estudar um assunto, eu vou me aprofundar num assunto, eu tenho que saber a origem. Porque agora é bonito, é chique falar das metodologias ativas, como se fosse a coisa de outro mundo. Não, as metodologias ativas, elas sempre existiram. O problema é que, dependendo da proposta pedagógica que essa escola utiliza, aliás, a proposta pedagógica que essa escola se fundamenta, ela vai utilizar ou não. Então, o projeto interdisciplinar é a integração, tá? É o diálogo entre os saberes. Então, o psicólogo pode propor projetos juntamente com professores, com a comunidade, com os pais. O que é a problematização? Eu vou trabalhar com uma problematização. Nós trabalhamos muito tempo com temas geradores, que é uma das propostas de Paulo Freire. O método de Paulo Freire não foi... Ele criou um método e depois ele virou um pensador. O Paulo Freire, de 20 anos para cá, ele virou um pensador. Um pensador. Tá? Ele criou um método bem lá atrás, o método de alfabetização. Tá? Para adultos. Excelente. Só que as pessoas distorcem, não aplicam direito, né? Daí fica complicado. Mapa conceitual. O que é o mapa conceitual? O mapa conceitual, você pode até trabalhar, tem aplicativos, você vai trabalhar com palavras-chave. Eu já trabalhei com vocês mapa conceitual em sala. A educação híbrida. Olha, hoje... Tem muitos pais, não estou falando da pandemia. Né? A pandemia é uma outra coisa, estou falando sem pandemia. Tem muitos pais hoje que preferem que os filhos estudem em casa. Tá? Então, eu vejo a educação híbrida como uma grande proposta aí. Claro, mas ela vai ter que ser muito bem pensada, muito bem trabalhada. Tá? Que é uma parte na escola e uma parte em casa, né? Offline, online, quer dizer. Recursos tecnológicos. Colegas, tem pessoas que pensam, tá falando de recurso tecnológico, é computador, é celular, não. Nós temos os recursos tecnológicos simples. Hoje eu fiz um trabalho com os estudantes que eu atendo com dado enorme, sabe? Um dado grande. A diretora até me mandou parabéns. Umas alunas me deram, né, da pedagogia, me deram uns dados bem grandes que elas fizeram. Tá? Hoje eu trabalhei com eles com esse dado. É um recurso tecnológico? Só que é um recurso tecnológico simples. O que eu usei de tecnológico complexo? O vídeo para gravar, a mãe usou o celular para a criança ver. A escola, eu assisti um vídeo essa semana, eu não sei se eu não postei vídeo para vocês, de uma pedagoga, que eu achei muito interessante o vídeo dela. Eu não vou lembrar o nome dela. Que ela estava colocando o quê? Que a escola, ela pode fazer vários projetos diferentes. Ela pode usar o terreno baldio do vizinho. Eu dei aula antigamente, há muitos anos atrás, quando a prefeitura ela não tinha sala de aula, ela alugava lugares que tinham perto na comunidade. E, geralmente, ela alugava salas de galpão de igreja. Eu dei aula muito em galpão de igreja. Muito tempo.
E olha, eu contava historinha dentro da igreja, o padre adorava, né? Eles entravam na sacristia do padre, e aí um dia eles queriam saber como é que era a casa do padre, né? Queriam saber, queriam, queriam entrar dentro da casa do padre. E o padre deixou, né? Então, eu explorava todo o ambiente, tá? Aí queriam ir no cemitério, eu ia com eles no cemitério, né? Então, assim, ó, usar os espaços. Então, tem muita gente que trabalha com a educação, só sabe reclamar, né? Só sabe reclamar. Ai, a escola não me dá suporte. Ai, a escola não me ajuda. Ai, a escola não sei o quê. Ai, os pais não sei o quê. O pedagogo não sei o quê. É? Espera aí que a minha bateria tá... Ainda bem que ela me avisou. Sabe? Então, eu não... Sabe, colegas, uma coisa que eu não entendo. Eu sei que tem muita gente que tem imaturidade psíquica. A adolescência vai até 24 anos. Tá? Nós temos muita imaturidade psíquica. Agora, eu não consigo entender como que alguém pode falar mal, porque você criticar é uma coisa, né? Quando você critica, a crítica, ela só é crítica quando você apresenta uma proposta. Quando você critica, você não está criticando e não apresenta proposta, você é crica. E eu não consigo entender como é que alguém pode falar, né, fazer comentários maldosos do lugar que trabalha e que estuda. Né, que estuda. E ainda põe em redes sociais. Né? Então, eu não consigo entender. Né? Então, nós temos que cuidar com isso dentro da escola. Eu trabalhei muito tempo na prefeitura e teve uma secretária da educação que eu gostava muito dela. E ela, quando ela percebia que o professor, hoje eu continuo sendo funcionária da prefeitura, mas eu estou emprestada, né, para as escolas especializadas. Eu estou à disposição, né? Então, assim, o que acontece aqui, né? Ela sempre perguntava: você está feliz aonde você está? Senão tem que sair. Né? As pessoas têm que estar felizes. Claro que nós vamos ter conflitos, nós vamos ter diferenças, mas colegas, né? Colegas, é igual a mulher que é casada há 20 anos e fica falando, vai para o salão de beleza falar mal do marido. Por que está casada com ele? Troca de marido. Tá? Aprendizagem colaborativa. Eu tenho, aqui é muito interessante essa proposta. Eu posso trabalhar aqui a quinta disciplina, o livro Quinta Disciplina, que vai falar da aprendizagem em equipe, a questão cooperativa, as ações em aulas expositivas, tá? O que são essas ações em aulas expositivas? Eu vou trabalhar conteúdos diferentes, eu vou parar, eu vou fazer reflexões, né? O que nós trabalhamos dentro do psicodrama. Eu já fiquei 3, 4 horas falando numa aula, mas você fica provocando, você provoca a reflexão, e é o que nós colocamos dentro do psicodrama, que é o quê? O diálogo interno. Qual o papel da escola aqui? Trabalhar o quê? Aprendizagem? A cidadania, os valores, as atitudes, a reflexão, o desenvolvimento. O conceito aqui de psicologia escolar, eu só retomei com vocês. O psicólogo ele vai atuar dentro do foco das relações, da mudança, da transformação.
Ele vai trazer aqui a questão da pesquisa, do estudo, do conhecimento. O foco é emocional, mas o psicólogo ele precisa atuar em todas as áreas aqui. Aqui tem um pouco da história da psicologia, que eu já trabalhei com vocês, né? Na semana acadêmica também teve um pouco, né? Acho que teve um palestrante lá que trouxe um pouco sobre a história da psicologia educacional, como um todo. Aqui a questão, né, da difusão da escola novista. Eu penso que Carl Roger ele teve uma contribuição muito importante dessa questão do self, do eu, da própria escuta amorosa que Carl Roger nos traz. A questão, né, de 1960 aqui, publicações de cursos, no MEC, a Lei 2009-2 de 1962, a questão do currículo, dos cursos, a crítica à educação, à psicologia nos anos 80, porque ela era muito de medir, de trabalhar a questão dos testes, então ela foi altamente criticada. E daí ela começou a perceber que o papel dela ia muito além de um processo de avaliação, de afirmar, de dizer, que esse estudante tem que ir mais abaixo da média, ou coisas assim. Aqui eu tenho o papel do psicólogo na escola, tá? Então, eu vou ter aqui a família, os profissionais, os alunos, trabalhar todo esse processo aqui. E a Lei 2000, né? Eu mandei um e-mail lá para o CRP, liguei para o CRP, ninguém me atendeu até agora, tá? Para ver a que pé que está essa discussão, até para dar um parecer mais preciso para vocês. Ela foi aprovada pelo Congresso, mas está, não sei, né, a que pé que está. O CRP não me respondeu até agora. Bom, pessoal, assunto sério. Sábado eu peguei o final da palestra da psiquiatra, eu gostei muito daquela psiquiatra. Né? Primeiro, o olhar dela. Um olhar muito acolhedor, amoroso, uma maneira muito simples de nos trazer aí, e essa questão da seriedade da medicação. Quem somos nós, psicólogos, para indicar qualquer remédio para alguém? Tá? E a escola, às vezes, olha, até o cachorro, o gato é medicado. Uma época eu dava curso em Matinhos, né, pela prefeitura de Matinhos, eu ia muito para Matinhos trabalhar, a formação para os professores. Então, o que acontecia? Né? Elas diziam, meu Deus, professora, se a gente encaminha um aluno psiquiatra aqui e o neuro já dão Ritalina aqui para as crianças. Então, tem que ser discutido isso com os pais, nós temos que acompanhar, tá? Eu sempre tenho uma listagem, tá, dos estudantes que tomam medicação e o nome. Hoje, como eu trabalho numa escola de tarde que tem assistente social faz esse controle. Então, eu não tenho tanto essa preocupação, porque qualquer dúvida eu vou perguntar para ela. E nós temos também o médico, né? Então, nós temos uma equipe completa, lá também tem um neurologista. Mas se eu trabalho numa escola que não tem esses profissionais, digamos, só tem eu e o pedagogo, tá? E mesmo nas escolas que só tem o pedagogo, eu sempre oriento que esse pedagogo ele tenha lá num quadrozinho, né, de fácil acesso para todo mundo. Claro, ele não vai divulgar em redes sociais, né? Mas numa pastinha
aonde que tem lá o remédio que esse estudante toma, a dosagem, tudo certinho, tá? Até porque o que que acontece? Às vezes essa mãe não volta com esse estudante para o médico. Às vezes ele está 10, 15, 20 anos tomando o mesmo remédio, né? Então tem que fazer esse controle consciente. Pessoal, a psicologia escolar aqui, né? Vai trabalhar a psicologia educacional, orientação vocacional, trabalhar com os adolescentes, tá? Aí tem uns psicólogos, uns papos, que, olha, tem coisa que eu não aguento. Ai, a orientação vocacional tá escravizando os adolescentes. Ninguém está mandando eles ir trabalhar. Tá? Mas você vai trabalhar a questão da orientação, da carreira, né? Pessoal, cumplicidade, cuidado. Né? Cuidado com que você está sendo cúmplice na escola. Nós não podemos ocultar as determinações sociais, mas trabalhar as desigualdades, focar na responsabilidade pela aprendizagem. Cuidar com as questões ideológicas. Nós nunca vamos conseguir ser neutros, mas cuidar. Né? Às vezes você recebe muitas reclamações de professor, que ao invés de dar aula, fica discursando, discutindo outras coisas que não tem nada a ver. Então, não perder o foco aí. A questão da sociedade, das ideias científicas, da pedagogia, da família, cuidar com a vitimização dentro da escola, não, a defesa do cúmplice, né? Defender aqui as pessoas, cuidar para não ter ações que vai dar manutenção às desigualdades. Tá? Por exemplo, eu já trabalhei em escola que era proibido a mãe festejar o aniversário da criança na escola. Por quê? Tinha aquela que ficava o ano inteiro guardando dinheiro para fazer o castelo da princesa, e tem aquela que não... Gente, a mãe não tem condições de fazer uma nega maluca. Tá? Então, a nossa escola, eu acho muito 10 a maneira como são festejados os aniversários. A escola que faz. Tá? Ela não faz no dia, tá? Boa noite, meninada. Ela não faz a festa no dia, mas ela faz ao final do mês. E ela faz uma festa para os funcionários e para os estudantes. Lógico, né? Às vezes quem é que traz um refrigerante, quem traz um pacote de salgadinho, coisa assim, tá? E é muito 10. Então, não tem isso, senão vira o quê? Um exibimento, a outra criança não vai poder nem fazer um bolinho. Então, parece uma coisa tão pequena, mas você está trabalhando, você está dando o quê? Manutenção para a desigualdade. Tá? A questão do apoio do currículo aqui, dos valores, das músicas, eu não posso negar o conhecimento ao estudante. Cuidado com a avaliação desigual, com o erro como saída do trajeto desejado, Então, cuidado aqui com os erros, com as faltas, uma prática corretiva e terapêutica. Não, nós vamos construir juntos essa proposta. E aqui, algumas ações. Romper, com a questão, denunciando a questão social. Tá? Trabalhar a questão aqui do contexto sócio-histórico. Tá? E eu não posso.
Eu fui pedagoga de uma escola há muito tempo, eu tive vários problemas com essa questão de festinha de aniversário, de ter criança de chorar o dia inteiro, né? Então, tem que tomar cuidado aí. A questão da subjetividade das relações escolares, né? E aqui, qual é o papel da escola, as relações, o planejamento, as avaliações, o desenvolvimento psíquico dos seus alunos? Por isso que eu me preocupo muito com a formação de estudante de psicologia. Muitas vezes eu vou dar aula lá no 9º e no 10º e eu faço perguntas que esse estudante não sabe responder. Então, é preocupante. Eu tenho que ter uma visão. O que é uma ADP? É uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Então, eu tenho que ter a visão. O que é um planejamento? O que é uma avaliação? Como que eu vou avaliar esse desenvolvimento psíquico desse estudante? A questão aqui complexa, os esforços, a habilidade ética, a questão aqui do ensinamento, do ensinamento aqui da habilidade ética humana, a personalidade. Colegas, se às vezes dentro da nossa casa tem tantas personas, tem tantas personalidades, imagina dentro de uma escola quantas personas tem, quantas personalidades tem. E tem professores que têm conflitos com a família, conflitos com a sala, conflitos com o diretor. Nós temos que trabalhar isso. Esses impulsos internos, externos. Às vezes os professores estão super motivados. Aí vem lá uma ordem da Secretaria da Educação. Joga um balde de água fria em cima dos professores e por aí afora, Qual é o papel da escola aqui? É trabalhar o quê? As transformações. Por isso que eu falo, que a escola, eu sou muito feliz com a opção que eu fiz. Por mais que às vezes eu me frustro, nem tudo dá muito certo, as pessoas apontam o dedo, criticam, enfim. Mas, tem muita coisa. Tem muita coisa boa. Tem muitos sucessos. Tem muitas transformações. Tá? Semana passada, eu fui dar uma palestra aí sobre a questão do Setembro Amarelo, do suicídio. E eu fiquei pouco tempo até na palestra, porque eu não tinha tempo, Eu fui mais assim para colaborar e aplicar umas técnicas. Eu apliquei lá 3, 4 técnicas, eu acho, 5, rapidinho, em 20 minutos. Apliquei não, Expliquei como é que você poderia fazer com a técnica em casa e tal. E depois de 3, 4 dias eu recebi um feedback no meu WhatsApp. A pessoa dizendo assim, olha, eu apliquei a técnica do espelho, que é uma técnica que muitas abordagens usam, mas é uma técnica do psicodrama, técnica do espelho. E ela colocou o seguinte para mim, ela disse, olha, professora, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Fazia tantos anos que eu não olhava mais para mim. E eu tenho, e ela tem, ela colocou que ela tem muita vulnerabilidade para depressão.
né? Ela disse, olha, eu consegui me olhar no espelho, eu consegui fazer um projeto para mim, de me cuidar, né? Então, é o que eu coloco. Às vezes você faz uma coisa tão pequena, tá? Mas é tão grande, né? Às vezes você vai lá, ensina uma técnica para um professor ou para uma mãe e que dá tão certo. E que dá tão certo. Eu lembro são várias situações, né? Eu chamei uma mãe numa escolinha que eu trabalhava, porque pensa o piá de 4 anos, os palavrões que ele dizia. E já tinha mãe querendo fazer abaixo-assinado, querendo tirar o piá, uma confusão. Chamei a mãe muito educada, né? Disse: olha, será que a senhora se incomoda se eu chamar o meu marido aqui? Eu falei: não, se a senhora se sentir à vontade. Aí o marido veio. Quem é que falava palavrão? O marido. Né? Mas eu não precisei criticar, eu não precisei massacrar aquele pai, né? Eu falei, pois é, pai, né? Mas ele tem 4 anos. Ele vê você como um modelo e tudo que você fizer, ele vai copiar. Então, não precisei matar ninguém, tão simples de se resolver. E os pais e a professora, e os pais já queriam tirar o piá da escola, sabe? Então tem coisas que são tão pequenas para resolver. E são coisas pequenas que você vai o quê? Transformando as pessoas, trabalhando aqui a estima, e muitas vezes esses professores estão com a estima baixa. Eu tenho que começar por onde? Pelos professores. Eles precisam se reconstruir, se encontrar dentro dessa transformação social. Qual é o papel da escola aqui? É contemplar a interdisciplinariedade, que é o diálogo entre os saberes, a transdisciplinariedade. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou transcender, eu vou sensibilizar, eu vou tocar o ser humano, eu vou enfatizar o caráter formativo. Como é que alguém, né, raivosa, revoltada, que acha que é dona do pedaço, vai tocar um ser humano? Não vai. Por isso, da necessidade de se trabalhar o autoconhecimento. Aí aqui eu vou ter a concepção de desenvolvimento. A inatista, a ambientalista e a interacionista. O que é a inatista aqui? A concepção inatista, o homem nasce pronto. Então, se a escola ela tem uma visão de que não adianta fazer nada, ela tem uma visão de quê? De que o homem não se transforma, que ele não muda, que ele não é capaz. Então, eu vou ter uma visão inatista, que vem de Darwin, da igreja. Ambientalista, o homem nasce uma tábua rasa, mas ele se transforma através do meio. Aqui eu vou entrar nas teorias cognitivistas, comportamentalistas, interacionista, o homem nasce um ser biológico, mas ele se transforma através da interação. Qual o papel da psicologia do desenvolvimento? O psicólogo, ele precisa entender isso, né? Ele precisa entender da questão filosófica, antropológica, sociológica, as questões do desenvolvimento. Claro que eu não vou entrar aqui profundamente na psicologia do desenvolvimento, porque vocês até já tiveram essa disciplina, tá? Mas nós temos aqui o que é isso?
é o desenvolvimento, o estudo do desenvolvimento humano, que vai desde a concepção até a morte. Eu preciso entender aqui da questão afetiva, social, biológica e cognitiva. E a escola, muitas vezes, ela vai se pautar mais na questão cognitiva. Ontem, as meninas da pedagogia, elas apresentaram uma pesquisa sobre a questão de dar apoio aos professores, de os professores terem o direito a uma escuta, trabalhar a questão aqui emocional dos professores, da família, dos estudantes, as questões biológicas, sociais aqui. Então, o papel do psicólogo aqui é trabalhar a questão individual, familiar e psicoafetivo. É essa engrenagem, é aqui que é o foco do papel do psicólogo. Mas para ele ter uma prática, para ele realmente ter uma prática aqui, ele precisa entender como que realmente essa engrenagem se dá. Quem é essa família? Que sociedade é essa? Tá? E o que é esse psicoafetivo desse indivíduo, dessa escola? E aqui nós temos o desenvolvimento da criança. Questão da hereditariedade, a biologia, a natureza, os fatores intrínsecos, o ambiente, né? A questão aqui do ambiente, a experiência, a aprendizagem, o encorajamento, os fatores intrínsecos, os aspectos motores, perceptivos, energéticos. Como é que esse estudante está diante dessa tríade de ambiente, de tarefa e de indivíduo? Né? Se ele está com alguma dificuldade no processo de desenvolvimento e de aprendizagem, alguma coisa nessa tríade não está dando certo. Algo muito importante, que daí nós vamos ter a contribuição de Lapierre, a contribuição Vitor da Fonseca, que é a questão do corpo, do movimento. A escola, ela deveria de ser um espaço do movimento. Se alguém leu lá o currículo base nacional, vai perceber que a educação infantil, ela é baseada em quê? Na experiência, no movimento. Você vai trabalhar o que? A identidade. Então, eu vou trabalhar que corpo é esse, que percepção que ele tem dele, qual é o conhecimento que ele tem dele. Esse corpo vivido, esse corpo representado. Colegas, isso serve para vocês também. Né? Quando eu orientei as pessoas a fazerem a técnica do espelho, que representação que ele tem dele. Então, muitos estudantes são massacrados dentro da escola porque eles não dão conta e a escola não trabalha o básico, que são os 5 sentidos, que é a percepção do corpo. Agora, por favor, né? Cabeça, ombro, pé, eu não aguento essa música. E às vezes eu vou dar oficina, e daí eu falo, pessoal, vamos fazer aí um trabalho sobre o corpo. Aí lá vem as professoras, cabeça, ombro, joelho e pé. Aí eu não aguento. Essa musiquinha já deu, tem que fazer outra. Tá?
Então, o que que é isso? O que que é esse corpo percebido, conhecido, vivido, representado? Onde é que é a nossa casa? A nossa casa não é esse telhado que está aqui. A nossa casa é o nosso corpo, tá? É o nosso corpo. Por isso que, lamentavelmente, só 2% da população mundial é considerada que está em equilíbrio. Os outros 98% da população estão fora de foco. Porque as pessoas não se percebem, as pessoas não se olham. A escola não trabalha esse corpo, muitas vezes. Pessoal, funcionamento cerebral. Isso é um outro suporte que é necessário que se trabalhe dentro da escola, se dê esse apoio aos professores. Como é que a aprendizagem se dá neurologicamente? Nós vamos ter aqui a questão frontal, temporal, parietal, occipital, tá? O parietal, as funções motoras sensitivas, occipital, as funções visuais. O estudante que tem dislexia, ele vai ter aqui uma disfunção neurológica no lóbulo occipital, tá? Atenção frontal, o que é o frontal? O frontal são as atividades mais complexas, a leitura, a escrita. É temporal, a percepção auditiva, a linguagem, a fala. E tem muitos estudantes que não são surdos e nem cegos, tá? Mas eles têm uma desorganização visual e uma desorganização auditiva. Eles têm problemas de discriminação auditiva e discriminação visual. Existe aí especialistas só nesta área. A questão neurológica, tá? A comunicação entre os neurônios. Então, eu vou ter lá no sistema nervoso periférico, que é toda a periferia do corpo, aonde chega a mensagem, passa pelo sistema, vai para o sistema nervoso central, e lá vai fazer o quê? As sinapses. Aí eu pergunto, por que esse estudante não aprende? Por que ele não aprende? Saíram as pesquisas da escola de 2019, que houve um avanço, o Brasil teve um avanço nos resultados, baixo, mas já teve, então isso já é um ponto positivo. É um ponto positivo. Claro que tem que melhorar muito, 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 mas já estamos caminhando aí, para alguns percentuaizinhos aí melhores. E isso é uma pergunta que muitas vezes nós não achamos a resposta. Por que esse estudante não aprende? Psicologia da aprendizagem, então eu tenho que ter essa compreensão também, como que essa psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, as questões da subjetividade. Tem muitas crianças, muitos estudantes, que os pais vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá, e não acham laudo. O crescimento dessa maturidade. Por isso que eu não aguento mãe que compra andador. A criança, ela vai andar quando ela tiver maturidade neurológica, e física. A mesma coisa, ela vai, a alfabetização começa
aonde que começa a alfabetização da criança? Desde que ela nasce. Só que ela vai efetivar e sistematizar essa alfabetização quando ela adentra na escola. Ou ela começa a ler e escrever. Os fatores da aprendizagem, a questão da maturidade, da integridade. Pessoal, às vezes tem fadiga aqui no meio. Criança pode. Né, eu já tive aluno que não dormia à noite. Né, a mãe tocava de casa, dava briga, sei lá o que rolava. Esse professor pode ter fadiga. A questão da nutrição. Né? Tem família que dá miojo. Tá? Da bolacha recheada para uma criança de 1 ano. Você pode até dar, né? Uma vez por mês. A alimentação é fundamental. Né? E o Brasil, né, quem assistiu aí, está assistindo aí um pouco de notícia internacional, nós somos os maiores produtores de alimento. O problema é a má distribuição e a estragação, né? Que esse não é o termo correto. Se estraga a comida, né? Se joga a comida fora. Um absurdo. Agora foi assinado aí um decreto, né? Que os restaurantes podem doar, né? A Dilma, né, assinou um documento que não podia doar comida. Né? Agora pode voltar a doar. Então, o restaurante, né, se ele vê que aquela comida dá, ele pode doar, né, para uma família vizinha, para uma escola vizinha, enfim. Né? Bom, a questão da nutrição aqui é fundamental, porque a criança até os 6 anos, os neurônios, né, tudo que ela come vai para o cérebro. 85% de toda a alimentação da criança até os 6 anos vai para o cérebro. Por isso que nós temos muitas crianças com problemas de deficiência intelectual pela questão da desnutrição. Os fatores cognitivos. Será que esse estudante tem problema de raciocínio, de memória, de atenção, de percepção, de pré-requisitação? O que é essa pré-requisitação? Que requisitos que ele tem para aprender matemática, língua portuguesa? Tá? As dificuldades aqui de aprendizagem. Será que ele tem algum problema motor, alguma questão de atenção, perceptivo, emocional, cognitivo, memória, Ou ele tem algum problema aqui psicolinguístico, problemas de comportamento? Será que eu tenho que encaminhar para laudo ou dá para resolver? Às vezes são questões pequenas que nós podemos resolver na escola. Se é psicomotor, professor de educação física, professora de artes pode ajudar. Problemas perceptivos, problemas emocionais, às vezes são coisas pequenas, familiares, ou com a professora, ou com a escola, com algum coleguinha. Problemas de memória. Pessoal, a escuta. Então, não dá para julgar. Eu percebo, eu trabalho em escola, às vezes eu percebo muito julgamento, muito julgamento, muito, sabe, não dá para julgar. Como é que eu vou escutar se eu já estou julgando? Quem sou eu para julgar? Como é que eu quero
Ser psicólogo, se eu fico só apontando o dedo e julgando, aí não vai dar, né? Aí eu tenho que fazer o quê? A limpeza, a faxina. Quais são, né? O que está me atrapalhando nessa escuta? Tá? Eu trabalhar aqui a dar opinião. Eu posso dar minha opinião, lógico. Uma vez eu fui chamada numa reunião, estava lá o pai, a mãe e a criança. Aí o pai olhava para a mãe e dizia: eu quero curtir a vida, você que cuide. E ela: eu também quero curtir a vida. Aí eu tirei a criança do meio. Olhei para os dois, tirei a criança, olhei para os dois e falei: o filho é de quem? É meu? Então, é de vocês? É. Então, vocês dois vão cuidar. Né? Então, às vezes, né, nós temos que ser durão, dizer: olha, o filho é teu, o filho não é meu, o filho não é da escola, não é da zeladora. Então, né, nós temos que tomar posições aí. A arte de ouvir. Então, quem tem dificuldade deve trabalhar isso. Então, ouvir, escutar, é um processo, é uma arte. E muitas vezes na escola, nós precisamos escutar. Ir além da fala, do discurso, perceber esta subjetividade. O que está por trás disso? E acontece muita coisa, né? O pai chega, a criança chega em casa machucada, daí ninguém sabe quem machucou, a professora ofendeu o estudante, a professora diz que não ofendeu, e por aí afora. E até você descobrir que focinho de porco não é porco, é complicado. Qual é o papel do psicólogo dentro da escola? É trabalhar a escuta? É trabalhar o olhar? Dentro desta escuta e dentro deste olhar, ele trabalhar aqui as questões, desenvolver projetos para proporcionar a este grupo, a esta equipe, um ambiente saudável, não um ambiente doentio persecutório. Pessoal, aqui eu trouxe algumas referências, né? A Cláudia Davis e a Zilma de Oliveira e a Maria Helena Souza Pato são, né, e foram as grandes psicólogas aí que contribuíram com a psicologia escolar, que trouxeram outro enfoque político-social. Político, que eu digo aqui, não é politicagem, mas político em termos de ações. Esse livro aqui, O Futuro da Educação, é excelente. O Edgar Morin, que ele andou escrevendo aí vários livros agora, tá? Esse aqui, Os Sete Saberes, eu acho que eu já trabalhei esse texto com vocês numa outra disciplina. Bom, Rubem Alves, Hoje eu estava assistindo um vídeo do Rubem Alves falando da Escola da Ponte. Então, nós temos muitas escolas se inovando. Tem a Escola da Ponte, tem o projeto do SESI, a Âncora, tem muitas escolas trabalhando a proposta da Reggio Emília, tem muitas escolas trabalhando aí com
Maria Montessori, com as teorias construtivistas, críticos sociais, enfim, né? A própria Escola da Ponte, ela já tentaram fechar ela várias vezes. E ela já passou por avaliação pela Universidade de Coimbra, né? A Escola da Ponte é em Portugal, se eu não me engano, fica no Porto. Eu não tenho bem certeza. Ah? E a Universidade de Coimbra foi avaliar os estudantes que saíram da Escola da Ponte. E o que eles perceberam? Que eles eram brilhantes, porque a Escola da Ponte ela não tem série, ela não tem professor. Né? Quem define tudo é a assembleia junto com os estudantes. O professor ele fica como um mediador. Quem fundou a Escola da Ponte foi o Pacheco, o professor Pacheco. Então é muito interessante, né? Quando se você, eu não fui lá ainda, né? Eu passei por perto, mas acabei não visitando a escola, mas eu já tenho amigas que foram e que quem apresenta a escola para vocês são as crianças. Tá? Elas que apresentam toda a proposta. E lá é muito comum, né? Os estudantes com deficiência estudam todos juntos. Bom, pessoal, um pensamento aí de Rubem Alves, né? Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Né? Então, nós temos aí uma grande responsabilidade, né, pessoal, dentro desta proposta de realmente trabalharmos com a educação e com a formação. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Se vocês têm alguma sugestão, enfim, quem quer comentar, comenta, quem quer escrever. O que vocês aprenderam, reveram? Vamos lá, então. Alguma questão? Não? Ninguém quer comentar nada? Achei interessante as visões do desenvolvimento. Gostei, professora, de escutar suas experiências. Ah, Alice, gosta, Alice? De escutar minhas... Ih, minha filha, tem muita história, né? Eu já passei cada uma, mas é divertido. Né? É bem divertido. Por que o Kaique está se matando de rir, Kaique? Hã? Vocês acham engraçado? Eu dou aula na sexta-noite. É divertido? Ah, sim, né? Claro. Então, eu dou aula sexta-noite. Você também gosta das histórias, Michele? Eu dou aula sexta-noite, daí tem um aluno que os dois sobrinhos pequenos ficam assistindo a minha aula. Eles adoram, diz que eles me acham engraçada. Ai, gente, olha, vê se pode um negócio desse. Tem que assistir às aulas, né? Tem gente aí, ó, que não apareceu hoje.
Galerinha, galerinha, vou parar aqui a gravação, tá? Vou parar. Como semana passada